Bem, a minha bisavó faleceu recentemente, isso não é uma creepypasta. Caso você não me acompanhe há algum tempo e tenha caído de paraquedas aqui por causa do título do vídeo, ou sei lá, seja novo no canal e não sabe que tipo de conteúdo que eu faço aqui nesse canal, basicamente eu faço vídeos de terror. Mas se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que eu não tenho vídeos de aparição, vídeos de espíritos, fantasmas, porque eu não acredito nisso. Sei lá, eu sou um cara muito cético e eu tenho dificuldade em acreditar nas coisas se não tiver uma prova mesmo exata, e tenho dificuldade até em acreditar em experiências pessoais. Sei lá, toda vez que acontece alguma coisa comigo, eu sempre tento buscar a explicação mais racional para aquela coisa. E eu acho que eu tenho a necessidade, eu tenho a obrigação de compartilhar com vocês isso que aconteceu, porque é uma coisa que eu não sei explicar. Não estou dizendo que foi algo sobrenatural, que foi algo paranormal. Na verdade, esse vídeo é mais para perguntas do que para respostas. Eu quero compartilhar e saber o que vocês acham disso, porque foi uma coisa que eu não sei explicar. Não é nada de muito incrível, não teve objetos voando e poltergeist na minha casa, mas foi um negócio bastante esquisito. Então, para vocês entenderem o que eu vou contar, eu preciso dar um pouco de contexto sobre quem era a minha bisavó. Fazendo um resumão, assim, bem grande, a minha bisavó, ela veio de uma cidade muito pobre de Alagoas, que já é o estado mais pobre do Brasil. A situação era terrível lá no ano de 1900, quando ela nasceu, na década de 30, década de 40, estamos em 2018 e Alagoas continua sendo o estado mais pobre do Brasil. Continua sendo um estado pelo qual os políticos não olham, e a cidade que a minha bisavó nasceu, que a minha avó nasceu, que a minha mãe nasceu, continua sendo largada pelo estado. Mas isso não é um vídeo político. A questão é que a minha bisavó veio para o Rio de Janeiro com a sua irmã. E como as coisas melhoraram pra cá, pelo Rio de Janeiro, eles decidiram trazer o resto da família aos poucos. Então trouxe a minha avó, depois trouxe a minha mãe, e assim foi trazendo sucessivamente. Só que eu não vou entrar em detalhes aqui pra expor a minha família, mas houve um pequeno probleminha aí entre a minha mãe e a minha avó, que a minha bisavó se meteu e meio que acabou criando a minha mãe, e a minha mãe era neta da minha bisavó, mas acabou sendo criada como filha. E elas acabaram criando uma relação muito forte, tanto é que a minha bisavó, ela meio que fez hora extra aqui na Terra, né? A velhinha tinha 103 anos. A velha pegou 2 guerras mundiais, pegou a dissolução da Coreia, pegou um monte de acontecimento histórico, conviveu com um Lampião no Nordeste, e a velha viveu bem. Assim, é incrível que todo mundo tem motivos pra ser odiado. Você pode ter certeza que tem muita gente que me odeia aí, tem gente que você vai comentar alguma coisa aqui dizendo que me odeia, e tem gente que vai dar dislike nesse vídeo porque me odeiam. Curiosamente, eu nunca conheci ninguém que não gostasse da minha bisavó. Minha bisavó era uma pessoa que era, assim, ela era um doce de pessoa. Era uma pessoa incrível e ela passou isso pra minha mãe. E as duas tinham essa relação que eu disse. Tanto é que depois dos 100 anos, ela começou a dar uma esclerosada, começou a esquecer das coisas, a visão já não funcionava muito bem, a audição também não. E eu lembro que eu via ela e eu tinha que explicar pra ela quem eu era. Eu falava, vó, sou eu, seu bisneto, Felipe e tal. E aí ela lembrava, sim. Aí ela trazia a memória. E aí passava assim uns 40 minutos e ela me perguntava de novo, menina, quem é você? E eu falava, sou eu, seu bisneto. Aí ela lembrava, tá. Você precisava sempre estar fazendo a memória dela pegar no tranco. E ela acabou, obviamente, depois de uma certa idade, ela não conseguia mais morar sozinha, apesar de insistir pra morar sozinha, que a velha era nordestina, vocês sabem como é que é, né? É muito casca grossa. E aí ela acabou indo morar com um neto, que começou a cuidar dela. E vira e mexe, ela esquecia o nome do neto que cuidava dela, esquecia o nome da esposa. Mas a minha mãe não. A minha mãe era uma memória que estava sempre ativa na mente dela e ela nunca esquecia. Toda vez, minha mãe podia passar um mês sem ir lá visitar ela, que quando ela voltasse, ela batia o olho na minha mãe e falava, Cícera, você eu conheço. E a memória estava sempre viva. E o que aconteceu foi que ela começou a adoecer aos 103 anos, e esse neto fez um vídeo, mandou pra minha mãe e falou, pô, olha só como é que a avó tá. Aí minha mãe falou, leva ela no hospital agora porque isso não é normal. Levou ela pro hospital, o médico falou que ela tinha tido um AVC e ela não estava mais conseguindo falar, não conseguia se comunicar, estava tendo problemas para evacuar e ela tinha tido um AVC. No hospital ela teve um outro AVC, entrou em coma. Ficou em coma lá, sendo mantida viva por aparelhos, e minha mãe não estava no Rio, minha mãe estava em São Paulo, e ela veio desesperada para cá pro Rio para poder ver o que estava acontecendo com a minha bisavó. O que aconteceu foi que o médico disse que não tinha o que fazer, que a velha estava nos seus últimos dias mesmo
e que mesmo que ela tivesse, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, não tinha o que fazer, porque ela tava com o corpo tão frágil e tão velhinha que se tentasse fazer uma ressuscitação nela, ia quebrar os ossos dela. Então, se ela tivesse uma parada respiratória, não tinha o que fazer a não ser assistir a velha morrer. E o que aconteceu foi que, como eu disse, a minha mãe veio correndo pra cá, pro Rio de Janeiro, nem parou, botou o pé no Rio de Janeiro, foi correndo pro hospital pra ver como é que a minha bisavó tava. Ela tava toda entubada, já desacordada. Minha mãe ficou um tempo lá com ela, como eu já contei pra vocês em outros vídeos, a minha família é muito religiosa, evangélica. Então minha mãe fez uma oração por ela, ficou um tempinho lá com ela, e o médico avisou isso, falou, olha só, infelizmente não tem o que fazer, e é isso. Ela tava também com um princípio de pneumonia. Então, uma coisa é eu, jovem, ter uma pneumonia que posso, ter uma pneumonia hoje e capotar amanhã. Imagina uma velha de 103 anos, já viveu tudo que tinha pra viver. Então, minha mãe foi lá, se despediu da minha bisavózinha e foi para casa. Acontece que eu fiquei sabendo disso só depois, porque é aqui que vem a parte esquisita. Nesse mesmo dia, eu não sabia que minha mãe já estava no Rio. Eu estava dormindo. E eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas é semelhante quando acontece a paralisia do sono, que você tá dormindo e aí você acorda, mas você só abre o olho e você ainda tá dormindo. E aí o que você tá vendo, você não sabe diferenciar se é sonho ou se é realidade. Não tô sabendo explicar muito bem, mas é tipo a paralisia do sono, só que com o olho aberto. É mais ou menos isso. E eu tava deitado no meu quarto e eu abri os olhos e eu vi alguém, tava escuro, lógico, né, de noite, e eu vi alguém parado do lado da minha cama e com o rosto muito próximo assim do meu, muito próximo, a cara colada na minha e tipo respirando em cima de mim assim. E eu senti claramente alguma pessoa fisicamente ali parada, não é que eu achei que tinha, eu senti realmente uma pessoa parada e ali do meu lado assim. E quando eu dei por mim que tinha aquilo ali, meu corpo meio que tentou se mexer e eu despertei. No que eu despertei não tinha ninguém. Só que rolou um bug na minha cabeça que eu não sabia se era sonho e tal, e eu levantei e comecei a andar pela casa. Eu comecei a andar pela casa procurando pra ver quem que tinha entrado na minha casa. E fui no banheiro, fui na cozinha. Só que aí depois de um tempo andando pela casa eu falei, ih, maluco, tô doido. Porra, a porta fechada, a janela tem grade. Não faz sentido nenhum ter alguém dentro da minha casa. Por que teria alguém na minha casa, bicho? Olha onde eu moro, olha o que pessoa vai entrar na minha casa e vai roubar o quê? Vai roubar, porra, um tênis falso de 20 reais? Não vai. Aí eu falei, pô, que loucura, bicho. Fui para o banheiro, dei aquele mijão da madrugada, voltei para o meu quarto. Quando eu volto para o meu quarto, meu telefone começa a tocar. Eu atendo e é a minha mãe. E aí minha mãe falou, Felipe, olha só pra avisar que a sua bisavó acabou de falecer. Eu falei, hã? Ela falou, sua bisavó foi internada, acabou de falecer no hospital. Aí eu falei, putz, bicho, esse timing tá muito esquisito. E eu tinha acabado de acordar e fiquei assim meio, pô, bicho, será que eu tô acordado? Isso é um sonho? Minha mãe me ligando falando que a minha bisavó morreu do nada. E aí eu quero saber o que vocês acham disso. Eu não quero induzir ninguém, até porque isso, sei lá, do ponto de vista criativo é muito legal, mas eu não acredito muito nisso. Mas o que passou pela minha cabeça foi, e se, sei lá, de alguma forma a minha bisavó, ela talvez depois de ter morrido, ou pouco antes de morrer, de alguma forma, ela se desconectou do corpo e ela, sei lá, tentou procurar a pessoa que mais importava a ela. Ela queria ver, pelo menos uma última vez, a pessoa que mais importava a ela, que era minha mãe, e veio pra cá. Só que não encontrou minha mãe porque minha mãe não estava aqui, minha mãe estava em São Paulo. E aí, talvez, sei lá, ela ficou algum tempo olhando pra mim e pensando, peraí, estou vendo um ser vivo, mas não é a pessoa que eu tô procurando. Com um jeito assim de, conheço essa pessoa, mas não é essa que eu estou procurando. Eu sei que é uma piração muito louca da minha cabeça, principalmente de um cara que é cético que nem eu, mas deu pra vocês entenderem onde eu tô querendo chegar? E o mais interessante disso é que, só dando uma viajada aqui agora, é que como eu já falei 1000 vezes nesse vídeo, eu sou um cara cético e eu não acredito nessas coisas. Eu sinto que algumas pessoas, elas têm a necessidade de que exista algo após a morte. E, sei lá, eu acho, na verdade, a ideia de vida após a morte meio boba. Porque, sei lá, se existe vida após a morte, isso aqui não serve de nada. Então, sei lá, a opção mais inteligente seria todo mundo se matar de uma vez logo, pra gente ir pra próxima fase, entendeu?
Só que, sei lá, a ideia de vida após a morte me soa muito esquisita, não me soa muito legal não, como para algumas pessoas é uma coisa maravilhosa. Mas no velório da minha avó, vendo a minha avó ali gelada dentro de um caixão, sei lá, foi a primeira vez que eu pensei, putz, podia ser verdade isso, sabe? Por mim, eu não sei, eu não me importo de morrer e não existir um paraíso nem nada, mas sei lá. Eu gostaria muito de que enquanto a gente estivesse ali velando o corpo da minha bisavó, sei lá, que ela realmente estivesse caminhando em cima das nuvens, sabe? E Jesus dando um hang loose e falando, e aí Jesus, guarda a pulseirinha pra mim, e ela fosse pra uma festinha no céu e que, sei lá, existe qualquer coisa. Que mesmo depois de tudo que a minha bisavó passou, depois de todos os perrengues que ela passou aqui, que, sei lá, que realmente tivesse alguma coisa do lado de lá. Meu gato está revoltado, miando. Mas basicamente é isso. Eu quero saber o que vocês acham aí. Piração da minha cabeça? Será que espíritos existem? Será que eu fui visitado? Será que não? Eu não sei. Mas de qualquer forma, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fui. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé, a dona Sebastiana, ela não lava o pé porque não quer. Mas que chulé, a dona Sebastiana, ela mora lá na lagoa, ela não lava o pé, não lava porque não quer.